Os reajustes abusivos do IPTU de Salvador, as mudanças no sistema de cálculo do imposto, tudo isso vai ser tema de audiência pública amanhã, às 9 horas da manhã, na Câmara Municipal. O encontro tem o objetivo de colocar em discussão o projeto que altera os critérios de cobrança do imposto, este IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. A mediação do encontro vai ser do especialista em Direito Tributário, professor emérito da UFBA e vereador de Salvador, Edivaldo Brito, com quem a gente conversa agora, mais uma vez conosco aqui no Issa Bahia. Um prazer tê-lo aqui com a gente. Bom dia, vereador. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. E há pouco eu vi Levi. Se ainda estiver, bom dia. Vereador. Bom dia, nossos rádio ouvintes e, por que não dizer, telespectadores, que nós estamos no audiovisual. É verdade. Agora a gente está em várias plataformas, todo mundo nos ouve e nos assiste ao mesmo tempo. Vereador, mais uma vez, prazer tê-lo aqui com a gente. Qual a sua expectativa em relação a essa audiência pública amanhã e como é que ela pode ajudar na busca por um IPTU mais justo para os proprietários de imóveis aqui da cidade, uma vez que questiona-se os critérios de cálculo classificados como injustos? Minha expectativa, Jefferson, é positiva. É diferente de 2020. Em 2020, quando nós discutíamos o pleito eleitoral, no pleito eleitoral, quem deveria participar do Legislativo Municipal, lembro-me que chamei a atenção do eleitor de que 2021 era um ano importante para a população, porque neste ano o prefeito era obrigado a mandar para a Câmara a planta genérica de valores, o que significa que nós precisávamos de ter uma Câmara comprometida com esses interesses da população, obviamente um prefeito também comprometido com esses interesses da população. O que nós estamos assistindo em 2021, o prefeito não mandou o projeto da planta genérica de valores. A lei o obriga a isso. Em 2021, o prefeito mandou um projeto para corrigir o IPTU de 2022. Corrigir pelo índice de preços. 2022 também não veio a planta genérica de valores. Lá em 2021, quando veio a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o projeto, eu fiz uma emenda neste sentido, de que o prefeito seria obrigado a isso. A emenda não foi acolhida e, neste ano de 2022, o próprio prefeito, no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, incluiu textualmente a minha emenda, o que minora a situação. Mas o que é que me levou como relator? Veja bem, estou lá há 10 anos, primeira vez que há a oportunidade de ser o relator de um projeto da minha especialidade, de um professor de quase 50 anos dessa disciplina. O que é que me animou a fazer isso? Chamar esses movimentos que começaram a existir. Por exemplo, o movimento IPTU Justo, que é um movimento da sociedade civil. Chamar a todos os colegas que estão discutindo sobre essa matéria, para nós debatermos, propriamente dialogarmos amanhã, sexta-feira, lá no Centro Cultural da Câmara, que fica ali na Praça Municipal, dialogarmos sobre isso. A população não pode conviver com um IPTU escochante. Portanto, me alonguei na resposta, mas desculpe, quero lhe dizer apenas que estou muito bem esperançoso de que seja útil a audiência pública de amanhã. Quer dizer, da forma como o senhor coloca, a gente percebe que algumas etapas não foram cumpridas, não é? Nesse processo de discussão do IPTU, da definição de novos cálculos, essa planta genérica de valores que ainda carece de uma discussão maior. Agora, na prática, o que a gente pode esperar?
A gente já está chegando ao final do ano, não demora, os carnês de IPTU vão estar chegando. A gente pode criar a expectativa de que o IPTU, a partir do ano que vem, vai ser mais justo, vai ser, de fato, condizente com o que se espera em termos de valor, ou é uma incógnita ainda tudo isso? É uma incógnita no sentido de que ou a população pressiona os seus representantes na Câmara de Vereadores ou não resolve nada. Nós somos 43 vereadores. Apenas que não estamos atrelados ao senhor prefeito, somos 13. E agora 14 com o presidente da Câmara. Portanto, eles têm 29 vereadores fixos que decidem tudo. O povo precisa saber se esses 29 vão decidir a favor do povo ou a favor dos interesses do prefeito. Isso é uma questão. Portanto, o que nós estamos levando para essa audiência pública, Jefferson, é a vontade de chamar a atenção do povo, para que o povo entenda que uma Câmara de Vereadores é exatamente uma instituição importantíssima para a população. Você veja, a planta genérica de valores, para explicar ao povo o que é aquela que vai dizer como se fará o cálculo do IPTU, porque ali vão ser classificados os imóveis. E essa classificação vai receber, portanto, o que nós chamamos VUP, que é o valor unitário padrão. Esse valor unitário padrão não pode ser tomado por zona fiscal, não pode ser tomado, portanto, por fatores fiscais, porque em 1991, o jornal À Tarde conseguiu que nós, como advogados da OAB, à tarde e a OAB, conseguiram os dois que o Tribunal de Justiça decidisse que o IPTU era individual. Quer dizer, ou seja, eu tenho que apurar o IPTU de cada imóvel. O que aconteceu agora? Eu sou o relator de um projeto, é esse que vamos discutir amanhã, em que o prefeito simplesmente pega e coloca o percentual de modo linear. Portanto, para todos os imóveis, o reajuste vai ser idêntico, desprezando a condição individual de cada imóvel, me permita fazer esse pleonasmo, individual de cada imóvel, isso está desprezado. E a lei manda, a lei municipal, que esse VUP leve em consideração a valorização dos imóveis, pasme, ou a desvalorização. Então, na hora em que o prefeito manda esse projeto com este ajustamento linear, despreza o que a lei determina de que aqueles imóveis que se valorizaram tenham, portanto, uma tributação diferenciada. Aqueles imóveis que se desvalorizaram, repito também a expressão, tenham uma tributação correspondente a essa desvalorização. É essa reclamação que eu estou fazendo. Portanto, eu não sei se nós vamos ter sucesso. Sua pergunta é importante, porque eu vou incitar a população a cobrar dos seus vereadores respeito ao voto que receberam, a não ser que eles estejam também satisfeitos com o IPTU escorchante de Salvador. Vereador Edivaldo Professor Brito, Edivaldo Brito, Ernesto bom dia. Marques, que está nos acompanhando, também quer fazer uma pergunta para o senhor. Bom dia, Ernesto, meu Bom presidente. dia, professor. Queria sequenciar a pergunta de Jefferson, porque o senhor, da outra oportunidade que o entrevistamos, o senhor também fez referência a essa iniciativa da OAB de 1991, que foi muito importante. Eu até me lembro, eu era repórter na época, acompanhei a sua sustentação lá no Tribunal de Justiça. Mas a OAB também ingressou com uma ação questionando a constitucionalidade desse IPTU em 2013, portanto, no início desse imbróglio. E até hoje a gente não viu esse processo chegar ao seu final, a gente tem uma decisão consumada. Aí o senhor fala na pressão sobre a Câmara. Mas eu vou lhe fazer uma pergunta. Qual é a expectativa que os munícipes podem ter em relação da Câmara se o relator da matéria
professor emérito da UFBA, professor da USP de Direito Tributário, é rotulado pelo líder do governo de analfabeto em termos de direito tributário, né? E se a Câmara tem essa correlação de forças e tem um rolo compressor já estabelecido, significa para nós, professor Edivaldo, em termos muito práticos, e para o nosso ouvinte que paga o IPTU, que não tem jeito, que a gente só vai poder reclamar, espernear, porque a Justiça não decide e a Câmara parece que está surda para o que a população está clamando. É isso? A Meu gente caro só vai Ernesto, poder reclamar? meu caro Ernesto, é exatamente isso, mas nós temos saída, sim. O ruim é quando não se tem saída. O que que Vamos por explica essa etapas bem demora tão rápidas. grande de uma questão dessa magnitude Vamos e por o etapas bem Judiciário não se rápidas. pronunciar? Então, vamos por etapas bem rápidas para lhe atender. Em 2014, a OAB entrou, 2014, então são 8 anos, a OAB entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, que constitucionalmente chama hoje de meramente reclamação. Mas veja bem, quando a OAB entrou, me pediu um parecer, eu dei o parecer. A prefeitura, então, pediu um parecer a um professor de São Paulo. Esse professor de São Paulo cobrou R$ 230 mil. Naquele tempo era muito dinheiro, mas valia, porque o professor tem exatamente muita qualidade. Eu digo isso que convivo com ele há 40 e poucos anos. Pois bem, meu parecer, eu acho que foi acolhido pelo desembargador Roberto, que foi o relator, né? Por que eu digo que ele foi acolhido? Porque ele entendeu toda a formulação da OAB e concluiu pela inconstitucionalidade. Mas o tribunal tem dezenas de desembargadores. E a Constituição exige que haja uma maioria absoluta desses desembargadores para a declaração de inconstitucionalidade, porque a declaração de inconstitucionalidade tira do mundo jurídico a lei que está sendo impugnada. Então, a Constituição exige uma maioria absoluta. É o que se chama reserva de plenário. Essa reserva de plenário não se conseguiu. Que, embora a maioria dos que votaram, a maioria foi formada pela inconstitucionalidade, acompanhando o desembargador, que foi o relator, os outros votos ficaram pulverizados. Então, foi designado um desembargador para dar o voto final. Eu entendia que deveria ser um voto médio, mas não foi isso que o tribunal resolveu, e respeite-se a justiça. Pois bem, a partir daí, uma porção de recursos interpostos pela própria prefeitura, de declaração disso, declaração daquilo, está prendendo o processo ainda São em manobras meramente protelatórias para empurrar a decisão para as calenas? eu batizo de protelatório, sim. Então, não saiu daqui, porque são os predicamentos da magistratura, as questões democráticas, tudo isso que envolve a questão, e o processo está seguro aqui. Mas o que é que tem acontecido, Ernesto? As pessoas têm ido diretamente para defender seu assunto nos juízes de primeiro grau. Esses juízes de primeiro grau têm dado sentenças a favor do povo, a favor de quem vai até lá. Essas sentenças vão chegando ao tribunal e nas câmaras, e não no pleno do tribunal, nas câmaras também tem sido dado ganho de causa aos contribuintes. De modo que você dirá, então a solução está aí. Está. Mas veja bem, um ministro do STJ resolveu baixar uma regra explicativa, orientativa, sei lá que nome se pode dar a isso, dizendo que os juízes não podem aceitar como garantia para o procedimento prosseguir quando se tratar de execução individual, não pode aceitar senão dinheiro. Então, os juízes estão presos a isto. Eles estão indo em cima das contas bancárias dos contribuintes para o contribuinte poder se defender. Se o contribuinte aplaudir isto, esta coisa, esse projeto que o prefeito mandou e que eu sou o relator,
Então, o contribuinte realmente está precisando apanhar, está precisando receber, portanto, essa chicotada. Portanto, a justiça, novamente, está seguindo uma lei que ela dá uma lista de como deve ser a garantia para o efeito da execução, né? Porque todo mundo tem que dar um bem à penhora. Né? Se você der o próprio bem à penhora, o próprio bem, o juiz está ficando com dificuldade de aceitar, porque este é o segundo da lista. O primeiro é dinheiro. Então, tudo isso é preciso que a população entenda. Me permita, nesse caso, o papel da Câmara fica onde? A Câmara não estaria sendo completamente descartada ou apenas colocada como uma instância de homologação? Porque a contestação não tem espaço na Câmara. A Câmara não seria o espaço exatamente para se chegar a um acordo, a um consenso na cidade? É exatamente o espaço para isso. Mas e a Câmara está renunciando a esse papel, vereador? Eu estou lhe dando um dado importante, bem claro, para que os meus colegas não digam que eu estou detratando da própria Câmara. Eu estou dizendo que o prefeito tem uma maioria de 29 votos. Esses 29 votos são de representantes do povo e não do prefeito. Mas como eles preferem ser representantes do prefeito e não do povo, inclusive esse moço a que você, Ernesto, acaba de dizer que me chamou de analfabeto, inclusive esse moço é um dos que estão com o prefeito, é o líder dele, entendeu? Então, eles vão ter que dar conta ao povo dessa, vamos dizer assim, omissão da Câmara. Você veja que o presidente da Câmara, Geraldo Júnior, em manchete de ontem do Jornal à Tarde, já disse que só colocará este projeto de que eu sou relator em votação depois que atenderem um pleito social muito importante, que é dos representantes da saúde, que estão lutando para terem seu salário efetivado em termos de dignidade. E veja que os recursos são recursos que vêm do governo federal, por determinação legal, para que o prefeito pague a esses servidores. Não há, portanto, desses servidores, nenhum pedido exagerado ou ilegal. Mas o que nós estamos assistindo em Salvador é isso. Uma esmagadora maioria, que vem desde 2013, e o povo aceitando isso. Tanto aceita que mantém o mesmo modelo de governo que vem desde 2013. Qual é o modelo de governo? De um prefeito imperial e de uma Câmara que é sua corte. Eu estou falando assim porque não há mais como conciliar essas questões. Não há mais como aceitar o que está se passando nessa cidade. Então, vamos ver se o povo amanhã se posiciona e, se não, eu vou perder novamente. Ontem, hoje é quinta-feira, ontem eu pedi na votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, uma lei extremamente inadequada do ponto de vista técnico, uma lei falha. Eu dei um parecer, meu voto foi 29 folhas. Eu dei um parecer redigidas as 29 por mim. Eu não mandei assessor fazer, não. Porque o povo, quando votou em mim e não em meu assessor. Votou em mim sabendo que era um professor, sabendo que era um homem, que estou há 60 anos nessa luta. Então, eu fiz do meu próprio punho parecer. Pois bem, um vereador, que ora está de um lado, ora está do outro, mas ele tem direito de fazer isso, arranja um voto divergente, e esse voto divergente ele consegue uma maioria de 4-3. Perdemos o vereador Carvalhal, a vereadora Marta Rodrigues e o vereador Edivaldo Brito. Perdemos para os 4 que votaram. Então, essa lei de diretrizes orçamentárias é um monstrengo, ela vai ser, portanto, sancionada pelo prefeito. É isso que precisa ser dito à população. E eu, como não tenho, portanto, nenhum telhado de vidro, não me importo, portanto, que digam que eu estou detratando de A ou de B. Eu estou exercendo aquilo que o povo me deu. E eu estou onde o povo me colocou, na oposição.
E a O povo me audiência, colocou nesse lugar. Então, esse lugar que me cabe, esse lugar eu vou ficar até os últimos dias do meu mandato. e essa audiência pública marcada, portanto, para amanhã, às 9 da manhã, na Câmara Municipal, audiência que será mediada pelo vereador Edivaldo Brito para discutir exatamente essa pendengue, esse imbróglio todo em torno do IPTU. Olha, Vereador, Jefferson, muito e lá estarão os dois presidentes de segmentos técnicos da Câmara. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Alexandre Aleluia, e a vereadora Marta Rodrigues, que é da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. As duas principais comissões estão presentes, ou estarão presentes, pelos seus presidentes que certamente estão a favor desse diálogo com a população. vereador Edivaldo Brito, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia, boa sorte amanhã e até uma próxima. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia, Levi. Espero que Deus me ajude e todas as forças. A Bahia tem forças também, outras que são muito importantes. Muito Um obrigado a abraço. vocês pela oportunidade. A gente que agradece. Agora 8 horas em ponto na Tarde FM.